A vida de um bruxo não é nada fácil. Para alguns, são vistos como heróis, guerreiros e salvadores. Para outros, são abominações completas, criaturas quase tão piores quanto os seres que eles mesmos são pagos para matarem. Os bruxos originais foram criados por magos, a mando de seus reis, para servirem de exército contra os monstros que assolavam o continente, usando não apenas armas, mas também magia. Infelizmente, os poderes dos bruxos eram escassos, limitados, e o experimento considerado um total fracasso. Por mais que alguns magos tenham persistido na ideia, criando novos bruxos, ao ponto de formarem uma ordem deles, isso não durou muito tempo, e os poucos que sobreviveram se espalharam pelo continente e criaram suas próprias escolas, cada uma com suas filosofias, objetivos, técnicas e iniciação, marcando o início da Era de Ouro dos Bruxos. Começando pela mais famosa e a última a ser criada, a Escola do Lobo surgiu com os membros que restaram da antiga ordem, que ao se verem sozinhos, partiram para o leste, até chegarem à fortaleza abandonada de Kaer Morhen. Conhecidos como guerreiros bastante confiáveis, profissionais e versáteis, os lobos equilibram suas habilidades, tanto na luta com espadas quanto no uso dos sinais, mantendo um certo código moral, com valores importantes de honra e disciplina. Mas como alguém se torna um bruxo? Em resumo, o processo é quase igual em todas as escolas. Quando o pagamento de um contrato não é igual ao combinado, ou o bruxo encontre um garoto em condições ruins de vida, ele pode escolher levá-lo até a sua escola, mesmo a contragosto da família, para que, talvez, com muita sorte, se torne um novo bruxo. Além dos longos anos de treinamento em combate, sobrevivência, alquimia, uso de sinais e formas de matar cada tipo de monstro, o garoto deve passar por uma série de provações mortais, que mexem com a mente e transformam o corpo da pessoa, aumentando as habilidades em níveis sobre-humanos, aguçando os sentidos, atrasando o envelhecimento e criando o famoso olho de gato dos bruxos. Os poucos garotos que sobrevivem, geralmente 4 a cada 10, são finalmente levados ao desafio final da Escola do Lobo, o julgamento da floresta. Os recém-bruxos devem confiar nas próprias habilidades para sobreviverem sozinhos no meio da mata e voltarem vivos aos seus instrutores no outro dia. A Escola do Urso é a mais antiga de todas e foi fundada pelo primeiro grupo de bruxos excluídos da ordem original, que naquela época perdia guerreiros a cada ano, uns morrendo, outros fugindo, fora os boatos de traição entre os próprios bruxos, que fragmentava cada vez mais o grupo. O criador dessa escola, Arnagad, era um homem imponente e respeitado, que acabou se envolvendo em problemas quando feriu fatalmente outro bruxo pela posse de um contrato. Sabendo que sofreria uma punição grave por isso, Arnagad reuniu seus seguidores e atacou o Castelo da Ordem, um conflito pequeno
que logo se transformou em uma batalha sangrenta, e que mesmo com a vitória da Ordem, tirou a vida de vários bruxos. Derrotados, Arnagad e seus homens partiram para as montanhas de Amel, até a fortaleza de Herne-Caedug, onde fundou a Escola do Urso, treinando guerreiros resistentes e extremamente fortes, com armaduras pesadas que favorecem a defesa ao invés da agilidade. Diferente dos outros, esses bruxos não possuem um vínculo real entre si, e nem com a própria escola, valorizando mais a solidão, o trabalho e o dinheiro, e vendo qualquer virtude ou código moral da ordem original como uma simples distração, feita apenas para aumentar o ego dos bruxos. Os ursos possuem um dos desafios finais mais rigorosos de todos, chamado de Teste da Montanha. O objetivo dos alunos é simples: obter uma runa especial como prova de sua capacidade e coragem. O problema é que essa runa fica no cume do Monte Gorgon, e para alcançá-la é preciso passar pelos corpos congelados de jovens anteriores que fracassaram na prova, e agora marcam o caminho até o topo. Um dos homens que seguiu e lutou ao lado de Arnagad é o bruxo Ivar Evil Eye, que tem esse nome por ter sido o único sobrevivente de uma série de mutações complexas que deram ao seu olho esquerdo a capacidade de ter visões de mundos paralelos. Em uma dessas visões, Ivar descobriu a existência da temida caçada selvagem, viajando entre as realidades e exterminando toda a vida que encontrava. Anos mais tarde, já membro da Escola do Urso, o bruxo continuou obcecado com aquelas imagens, implorando para que Arnagad reunisse os bruxos e desse um fim naqueles seres que logo chegariam ao mundo deles. Infelizmente, Ivar nunca era ouvido e decidiu agir por si mesmo. Reunindo um grupo de apoiadores, ele repetiu o que o seu grão-mestre fez há alguns anos na Ordem original, atacando o castelo para matar Arnagad e tomar o controle da escola. Por azar, seus planos deram errado, e Ivar foi expulso junto dos seus bruxos, indo até o grandioso castelo de Gortur e fundando a Escola da Víbora. O agora novo grão-mestre manteve sempre em mente o objetivo de acabar com a caçada selvagem, colecionando pergaminhos e textos antigos que o tornaram um dos maiores conhecedores desses espectros do mal. Marcados pela sua precisão e astúcia, os bruxos da Escola da Víbora mesclam a furtividade com ataques rápidos e imprevisíveis, usando um par de adagas revestidas de veneno, o que os fazem ser contratados para matar não apenas monstros, mas também humanos. Como forma de preparar os alunos para uma vida difícil e rodeada de mortes, os tutores dessa escola incentivam sempre a frieza, sem qualquer traço de emoção ou cuidado, e isso é refletido no próprio teste final. Quando chegam à Fortaleza da Víbora, cada garoto ganha seu próprio animal de estimação, para cuidar enquanto morassem ali, criando assim um único vínculo emocional que teriam durante todos esses anos. Infelizmente, querendo ou não, para que se tornem bruxos oficialmente e entendam o porquê a falta de sentimento é necessária, os tutores obrigam os alunos a matarem a sangue frio um próprio animalzinho,
a única coisa que eles puderam amar em suas vidas. Quando a escola do urso se dividiu e a da víbora nasceu, um terceiro grupo acabou surgindo, formado por guerreiros que não compartilhavam de nenhuma dessas duas filosofias, e que, liderados pelo bruxo Ivan, partiram para o extremo leste, onde eram contratados por mercadores para protegerem as caravanas que cruzavam o perigoso deserto de Korat. A sorte desses bruxos apareceu quando eles avistaram um grupo de pessoas trajadas com vestes caras, sendo atacadas por mantícoras, monstros antigos e extremamente mortais, capazes de voar e rasgar a carne humana com suas garras enormes. Depois de salvá-las, os bruxos descobriram que uma daquelas pessoas era Nazira Faizan, uma feiticeira e conselheira na corte da Zerricânia, que, impressionada com o poder daqueles guerreiros, ofereceu não apenas ouro, mas uma audiência com a própria rainha. Ao chegarem no castelo, receberam uma proposta irrecusável. Se trabalhassem exclusivamente para a corte, protegendo emissários e comerciantes da Zerricânia, ganhariam 2 castelos nos extremos do deserto de Korat, que serviriam não apenas de lar, mas também como berço da escola da Mantícora. Por vagarem apenas nessa região do continente, esses bruxos se tornaram um mistério para os nórdicos, e o pouco que se sabe é seu foco em defesa e uso de poções, convocando os melhores guerreiros da Zerricânia para se juntarem e aprenderem com eles, já que, por não conhecerem os detalhes do processo de mutação, eram incapazes de criarem novos bruxos. O castelo de Caer Siren é lar da respeitada Escola do Grifo, marcada pelos seus estudos aprofundados em magia, alquimia e até etiqueta. Seus bruxos são considerados estudiosos e inteligentes, passando mais tempo entre livros e pergaminhos da sua grande biblioteca do que apenas guerreando com espadas pelo continente. E graças a isso, aprenderam a dominar o uso dos sinais de um jeito muito mais poderoso, versátil e com maior alcance. Por ter sido fundada por um dos últimos bruxos da primeira geração, chamada de Erlande de Larvik, a Escola do Grifo buscou manter os ideais de cavalheirismo da Ordem dos Bruxos original, e ganharam tanto respeito ao ponto de seus grão-mestres serem chamados como conselheiros nas cortes reais. Como desafio final, os alunos dessa escola têm 2 opções: ou encontrarem e roubarem um ovo de grifo no ninho, ou recitarem por completo um importante livro de magia chamado Liber Tenebrarum, palavra por palavra, algo que nunca aconteceu. Mesmo que na sua origem a Escola do Gato tivesse tido um objetivo nobre, de ganhar o respeito tanto dos reis quanto dos mais pobres, ela acabou se tornando a principal responsável pela visão negativa que as pessoas têm dos bruxos. Fundada na cidadela de Estiga por membros da Ordem original, eles buscaram fortificar ainda mais os testes na criação de guerreiros, para que não tivessem nenhuma emoção ou sentimento. Felizmente ou infelizmente, os experimentos falharam, e ao invés de tirar
acabaram aumentando as emoções dos novos bruxos, ao ponto de serem desequilibrados e imprevisíveis. Para corrigir o erro e entender o que havia acontecido, os magos aprisionaram essas cobaias, dissecando seus corpos ainda vivos e os jogando em uma espécie de cova coletiva. Por sorte, um desses bruxos fracassados, chamado de Geshaz-de-Leida, conseguiu sobreviver, libertando seus irmãos e fugindo com eles até um grupo de elfos, que os abrigaram e tornaram-se seu novo lar. Anos mais tarde, Geshaz e seus bruxos voltaram à cidadela e mataram todos os magos e seus grão-mestres que ainda estavam lá, vingando-se do passado e fundando a atual e temida versão da Escola do Gato, que ao invés de um local fixo como as outras, tinham agora sua própria caravana itinerante, conhecida como Jim Marv. A má fama desses bruxos veio com os trabalhos fora do padrão, que eram aceitos por eles. Por serem ágeis, rápidos e letais, eram contratados para matar não apenas monstros, mas principalmente pessoas, chegando a eliminar um vilarejo inteiro caso não recebessem o pagamento combinado. Diferente da Escola da Víbora, que também matava humanos, mas de forma rara, precisa e rápida, os gatos gostavam do sofrimento e faziam isso por pura crueldade, sede de sangue e desprezo total pela vida, ignorando qualquer código ou valor da ordem original. O teste final desses bruxos é focado na flexibilidade, obrigando seus estudantes a caminharem vendados sobre uma corda bamba que sobe mais e mais a cada passo, onde se caíssem, a morte é certa. E vocês, já conheciam todas as escolas? Se pudessem escolher, de qual seriam? Deixem a resposta nos comentários e não esqueçam de seguir o canal. Valeu, galera, e até a próxima!